Urgente! Papa Leão XIV, expanhe o segredo chocante que o novo Papa escondeu do mundo. A verdade sempre esteve lá, escondida como uma ferida mal cicatrizada, e agora, diante do silêncio da cúpula e do clamor dos que ainda creem, ela sangra. Quem tem olhos já pressente. Há algo muito errado. Você sente isso, não sente? Como se algo estivesse sendo sufocado, como se nos tirassem o ar, como se os sinos da fé estivessem sendo silenciados de propósito. Há um segredo que nunca deveria ter sido revelado, e mesmo assim, foi, mas não por vontade dos homens. Foi porque já não dava mais para esconder. E o que Papa Leão XIV revelou antes de ser silenciado pode abalar tudo. Se você já sentiu que há mais do que aquilo que nos deixam ver, se o seu coração treme em certos momentos da madrugada, então essa mensagem é para você. Porque ela não é só sobre o Vaticano, não é só sobre um novo Papa ou sobre intrigas políticas de batina. É sobre você e a escolha que você precisa fazer antes que seja tarde. Padre Pio já havia profetizado tempos difíceis como este que estamos vivendo. Para ajudá-lo a vencer este momento, estamos disponibilizando o livro especial de Padre Pio, que está mudando vidas e realizando milagres. Se você sente que precisa de uma intervenção divina, acesse o primeiro comentário fixado e garanta sua cópia antes que saia do ar. Por trás das cortinas vermelhas, há mais do que ouro e véus. Há medo, há pactos. Há silêncios comprados com sangue e ameaças feitas em nome de uma paz que não existe mais. O novo Papa, eleito sob aplausos e com promessas de renovação, carrega nos olhos o mesmo vazio de tantos líderes que vieram antes dele. Mas há algo a mais. Um segredo que Papa Leão XIV tentou revelar antes de sua morte inesperada. Um documento, um aviso, uma confissão que nunca deveria ter saído dos muros do Vaticano. E mesmo assim, escapou. Chegou a poucos. E talvez agora tenha chegado até você. Ele dizia: o que está por vir não será reconhecido nem mesmo pelos santos. Ele escrevia isso tremendo, como se uma força invisível estivesse ali, observando cada palavra. O que o novo Papa esconde e não ousa nem mencionar, tem ligação direta com profecias antigas, com mensagens escondidas nos arquivos secretos da Santa Sé, com o nome de um santo que já caminhou entre nós, Padre Pio. E o que mais assusta não é o que foi revelado, mas o que ainda está por vir. Porque tudo que você achava que era seguro, talvez nunca tenha sido. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você já reparou como nos últimos tempos os rostos estão mais apagados? Como se as pessoas estivessem vivendo no modo automático, sem alma, sem esperança, apenas obedecendo. Você já se sentiu assim? Perdida, cansada, com medo do amanhã, como se o céu tivesse se calado? Mas e se eu te dissesse que não foi o céu que se calou, mas alguém que decidiu cortar o fio entre o céu e a terra? Foi isso que Papa Leão XIV descobriu. E o que aconteceu com ele depois dessa descoberta não foi acidente. Havia sinais, estátuas que choravam sangue, manuscritos que desapareceram, monges que sumiram sem deixar vestígio, e sempre, em todas essas histórias, um nome aparecia. Não o do novo Papa, mas o de alguém que tentou impedir a verdade, e que agora sorri diante das câmeras como se tudo estivesse bem. Mas você sabe que não está. Você sente isso. No fundo do peito, na forma como os dias parecem mais longos, como as orações parecem mais fracas, como os sonhos se tornam avisos. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe.
Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. O segredo começa em uma noite fria, nos porões de um convento antigo. Ali, entre velas apagadas e cânticos em latim, um dos últimos escribas da igreja escreveu o que jamais deveria ter sido lido. Ele dizia que o novo Papa seria aceito pelo povo, mas não pelo céu. Que sua bênção soaria como maldição disfarçada, e que ele viria com promessas doces, mas mãos frias. Quando Leão XIV teve acesso a esse manuscrito, ele chorou. Chorou como uma criança. Disse que a igreja estava prestes a cair numa escuridão que nem as cruzadas conheciam, e tudo se encaixa. O afastamento do antigo clero, a substituição de cardeais fiéis por rostos novos, sorridentes, obedientes. Mas você, que tem mais de 50, que já viu o mundo mudar tantas vezes, você sabe reconhecer um falso profeta. Não é a primeira vez que nos tentam enganar, mas talvez seja a última. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Quando as profecias de Padre Pio foram lidas, ele disse algo que ficou registrado nas paredes de sua cela. Virão tempos em que até os escolhidos vacilarão. E hoje, os escolhidos vacilam. Se escondem, falam em paz quando há guerra espiritual. Dizem que tudo é simbólico, quando tudo está queimando. O novo Papa não nega os sinais. Ele apenas os disfarça. Ele não silencia o caos. Ele apenas o cobre com palavras doces. E muitos caem, mas você ainda pode escolher. Você que já perdeu tanto, que já chorou por filhos, por pais, por si mesma. Você sabe quando algo não está certo e está tudo errado. Leão XIV queria que soubéssemos a verdade. Queria que tivéssemos chance. E agora essa chance chega a você, mas não ficará por muito tempo. Essa mensagem pode sumir, como sumiram tantas antes dela. E se você deixar para depois... Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. A sala onde Papa Leão XIV caiu morto ainda está lacrada. Ninguém mais entrou. Dizem que os guardas que o encontraram ficaram semanas sem falar uma só palavra. Como se tivessem visto algo que a mente não consegue entender. Havia marcas no chão, símbolos antigos riscados à faca e um pedaço de papel queimada parcialmente, onde se lia apenas: a besta se fez mansa e os fiéis dormem. O Vaticano nunca confirmou isso. Mas você já percebeu que eles nunca confirmam nada. Apenas continuam sorrindo e enganando. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E talvez você esteja ouvindo tudo isso com um nó na garganta, com os olhos marejados, com aquela sensação de que algo sagrado foi violado. Porque foi. Mas ainda há esperança. Padre Pio não deixou apenas alertas. Ele deixou escudos, palavras, orações que vibram como proteção. Cada uma delas carrega a força de 1000 clamorosos. E se você ouvir com fé, você vai sentir. Vai saber que não está sozinha, que não foi esquecida. Você sente isso agora? O arrepio leve no braço, o coração batendo diferente? Não é coincidência. É um chamado, um sussurro, uma última oportunidade antes que o véu caia por completo. E depois disso, talvez não reste mais tempo. Não espere, não hesite, porque nem todos serão alcançados. E depois disso, talvez não reste mais tempo. Não hesite.
Porque o que está por trás do olhar calmo do novo Papa pode ser o mesmo que já operava nos bastidores há séculos. Mas agora ele tem um trono, tem poder, tem acesso e tem a sua confiança. E isso é o mais perigoso. Você consegue imaginar o que é ser enganado por alguém que carrega o nome de Deus nos lábios e a mentira nos olhos? Consegue suportar o peso de ter acreditado, de ter seguido, de ter defendido? E depois descobrir que estava sendo conduzido para o abismo? É isso que está em jogo agora. Não é só fé, não é só religião. É sua alma, é sua consciência. É a sua última chance de abrir os olhos antes que tudo se feche. As cartas enviadas por Papa Leão XIV para 3 religiosos de confiança não chegaram ao destino. Uma delas foi interceptada. A segunda foi queimada. A terceira está desaparecida. Mas um trecho sobreviveu, copiado às pressas por um monge que desapareceu semanas depois. Ele escreveu: "Quando ele se sentar no trono, parecerá luz, mas será sombra, e os que o aplaudirem serão marcados." O que significa ser marcado? Quem o novo Papa realmente é? E por que silenciaram aquele que ousou dizer a verdade? Você está entendendo o risco de continuar ignorando os sinais? Quantas vezes seu coração apertou e você fingiu que era apenas cansaço? Quantas vezes uma notícia na TV te deu calafrios, mas você disse a si mesma: "Não é comigo." Agora é com você. Porque se você chegou até aqui, é porque Deus ainda quer te alcançar, ainda quer te avisar, ainda quer te proteger, mas Ele precisa da sua atenção, porque o que está por vir será rápido, silencioso e mortal. Você tem percebido como tudo tem se acelerado? Como os valores estão sendo distorcidos? Como a fé está sendo ridicularizada? Isso não é um acaso. É um plano. Um plano que começou muito antes de você nascer, mas que agora está se cumprindo diante dos seus olhos. E o novo Papa, esse mesmo que todos aplaudem, é parte disso. Uma peça crucial. Uma face bonita escondendo o rosto da serpente. Ele não fala de pecado. Ele não fala de inferno. Ele não fala de arrependimento. Ele fala de aceitação, de adaptação, de modernidade. Mas a verdade foi trancada. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: "Eu creio." E se eu te dissesse que há um altar dentro dos muros do Vaticano, onde as velas nunca se apagam, onde o nome de Deus é invocado ao contrário, onde orações são feitas não pela salvação, mas pela dominação. Você acredita? Pois Papa Leão XIV viu. E o que ele viu custou sua vida. As imagens foram apagadas. Os arquivos sumiram. Mas alguns sussurros escaparam. Um padre que fugiu da cidade-estado contou a verdade antes de morrer de forma suspeita. Ele disse: "Estão usando o nome do Cristo para abrir portais e estão conseguindo. Pense em tudo que você perdeu nos últimos anos. Pessoas, força, fé. Agora pense, e se não foi acaso? E se foi alimentado? E se toda essa tristeza que parece colar no seu corpo como um peso foi colocada aí, pouco a pouco, por mãos que se dizem santas?" Esse novo Papa não veio para guiar. Ele veio para cegar. E se você ainda vê, mesmo que só um pouco, então precisa agir. Porque quando os olhos se fecharem de vez, será tarde demais. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "Amém". Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sente que está sendo vigiada, mesmo sem saber por quê. Você reza, mas a oração não sobe. Você busca respostas, mas encontra silêncio. Isso não é fraqueza sua, é interferência, é sabotagem espiritual, é manipulação. E Padre Pio já havia dito: os tempos chegarão quando a oração parecer inútil. Mas é nesse momento que o céu escuta com mais atenção.
É agora. Agora é o momento. Mesmo que pareça tarde, mesmo que pareça inútil, ainda há uma brecha, uma luz. Mas ela está se apagando. O novo Papa fala sobre unidade. Mas onde está a verdade? Onde está a raiz? Onde está a doutrina? Ele sorri, mas seus olhos não riem. Ele abençoa, mas a bênção é fria. Ele fala de paz, mas não fala de cruz. Não há cruz. E onde não há cruz, não há salvação. Só teatro. Você já não confia como antes. Você já não se sente limpa como antes. A alma carrega um peso estranho, um cansaço que não se explica com palavras. Isso tem nome. Isso tem causa. E isso tem cura. Mas só se você decidir buscar agora. Só se você não se calar mais. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Padre Pio viu o que ninguém queria ver. Ele foi avisado em visões. E ele chorou por nós, chorou por você, porque ele sabia que a fé seria testada e que nem todos suportariam. Ele deixou palavras que queimam, que doem, mas que libertam. Palavras que só agora estão sendo permitidas. Porque até isso tentaram esconder. Mas Deus não permite que a verdade morra sem antes gritar. O novo Papa não teme a Deus. Ele teme a exposição. Ele não protege o rebanho. Ele o prepara para o sacrifício. Mas de forma sutil, disfarçada, com festas, discursos, eventos. Ele não destrói a fé à força. Ele a desidrata. Ele a torna irreconhecível. E um dia, quando os fiéis se derem conta, não haverá mais fé. Só sobras, só restos, só ecos. Você ainda sente algo quando ouve o nome de Deus? Ainda sente calor, respeito, tremor? Ou já está tudo morno, indiferente, distante? Isso é sinal, isso é alerta, isso é tempo de voltar, antes que sua alma adormeça completamente, porque muitos já dormiram e não vão acordar mais. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. É difícil admitir, mas a igreja está sendo usada. Não por todos, não por muitos, mas por alguns. Os certos, os escolhidos para corromper. E enquanto os inocentes rezam, os culpados planejam. Há padres que já abandonaram suas paróquias em silêncio, porque viram demais. Há bispos que vivem trancados, porque não querem compactuar. Mas ninguém ousa dizer, porque o medo é maior que a fé. E é por isso que você precisa ouvir, e saber, e decidir. Você não precisa entender tudo, você só precisa sentir. E se você está sentindo agora, então já foi tocada. E isso significa que Deus ainda está te esperando, com olhos cheios de misericórdia, mas também com lágrimas. Porque ele viu o que fizeram com o nome dele. Ele viu o novo Papa subir com aplausos e com alianças, alianças que não vieram do céu. Você consegue sentir o clima mudando? Não o clima do tempo, o clima da alma, o ar mais pesado, as pessoas mais frias, as crianças mais distantes, os adultos mais perdidos. Isso tudo não é natural, é espiritual. E só uma resposta espiritual pode confrontar isso. Você já se perguntou por que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo? Porque sua saúde, seus sonhos, sua família, tudo parece frágil? Porque há algo tentando te enfraquecer antes que você descubra a verdade? Antes que você se levante, antes que você diga, chega. Porque quando você desperta, você se torna perigosa. Você ainda está aí, ainda consegue sentir o sangue pulsando. Então ouça isso. O que Papa Leão XIV revelou não foi apenas um segredo. Foi um alerta, uma senha, um código para que os escolhidos pudessem se proteger.
E agora que você sabe, você também carrega essa responsabilidade. Mas não se desespere, porque onde há revelação, há escape. Onde há verdade, há cura. E mesmo que tudo pareça escuro, lembre-se, Padre Pio disse que os anjos andam entre os que choram. E se você chorou essa noite, talvez você tenha sido visitada sem saber. E talvez agora esteja sendo despertada. E talvez agora esteja sendo despertada, porque quando tudo silencia ao redor, é aí que Deus sussurra mais alto. Só que nem todos ouvem, nem todos querem ouvir. O novo Papa fala de união, mas silencia a tradição. Fala de futuro, mas enterra o passado. Fala de liberdade, mas prende as almas com sutilezas, e o que parece renovação é disfarce, é manipulação. E talvez você, ao longo da vida, já tenha sentido isso, que estavam tentando calar o que há de mais puro em você, o que há de mais íntimo, o que ainda resta de sagrado. Mas agora você entende, isso não era só impressão, era real. Lembra quando os padres falavam da cruz com lágrimas nos olhos? Lembra quando a missa era silêncio e reverência? Agora é espetáculo, agora é palco, agora é aplauso. Mas o que você sente, mesmo em meio a tanta luz artificial, é um vazio que ecoa, porque algo foi removido e ninguém quer admitir. O novo Papa não fala disso. Ele sorri, mas não responde. Ele visita os pobres, mas beija os poderosos. E enquanto todos se encantam, você começa a ver. Padre Pio dizia, o engano virá vestido de branco. Ele sabia, ele viu e tentou alertar. Mas muitos chamaram de loucura, de exagero, de medo. E agora você vive isso na pele. Essa sensação de que o mundo virou de cabeça para baixo, mas ninguém quer falar sobre isso. Só fingem, só seguem, só aceitam. Mas você não. Você sente que tem algo por trás de cada novo discurso, de cada mudança, de cada atualização que a igreja faz. Você sente que estão tirando tudo que você conhecia, mas sorrindo ao fazer isso. E isso dói, porque é como ver sua casa sendo desmontada, cômodo por cômodo, enquanto aplaudem. Você não está louca, você não está sozinha. Essa dor que você sente é real. Esse aperto no peito, essa saudade de uma fé simples, forte, verdadeira, é a voz de Deus em você, tentando te acordar antes que apaguem a última vela, antes que o altar vire palco de mentira. Porque o novo Papa não quer apenas liderar, ele quer redesenhar tudo, e o que virá depois dele será ainda pior. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva. Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. O segredo não é apenas um texto escondido. É uma estratégia, uma preparação. Há anos algo está sendo orquestrado dentro das paredes do Vaticano. Você acha mesmo que é coincidência o desaparecimento de tantos documentos? A demissão repentina de cardeais tradicionais? Os escândalos abafados? Não é acidente, é estrutura. É o cumprimento de uma promessa perversa, reconstruir a fé sem Deus. Você acha isso impossível? Então olhe ao redor. Veja quantas igrejas estão vazias. Veja quantas orações viraram frases de efeito. Veja quantos líderes religiosos agora evitam falar do inferno, do demônio, da punição. Tudo é amor. Tudo é acolhimento. Mas ninguém mais fala de arrependimento. Ninguém mais convida ao joelho dobrado, ao jejum, à renúncia. E você sabe por quê? Porque não querem salvação, querem controle. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Esse novo Papa pode parecer moderno, mas ele é antigo, velho. Ele carrega o espírito da serpente que já rastejava no Éden. Aquele que pergunta:
Será mesmo que Deus disse isso? Ele insinua, ele mexe em tudo de forma sutil. E isso é o mais perigoso, porque as pessoas não percebem. Só sentem que algo está diferente e pensam que é com elas. Mas não é. É com o mundo. É com o espírito do mundo. E isso já está dentro da igreja. Você lembra da sua infância, das procissões, do cheiro do incenso, do respeito pelos santos? Tudo isso está sendo apagado, aos poucos, de forma discreta. E se você não se levantar agora, quando for procurar, não vai encontrar mais. Porque o novo Papa não quer mais santos. Quer símbolos, quer neutralidade, quer que todos sintam-se bem. Mas não há bem onde não há verdade. E a verdade está sendo escondida. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você consegue lembrar de quando ainda sentia a presença de Deus em pequenos momentos? Aquele arrepio inesperado, a lágrima que caía sem explicação, o silêncio que parecia abraço. Isso ainda está aí, mas está abafado, afogado pelas vozes que querem te convencer que isso é coisa da sua cabeça. Não é, é real. Deus ainda te chama, ainda sussurra, mas você precisa decidir, agora, porque não vai haver um grande aviso, não vai haver um último sermão, vai ser num piscar de olhos, numa distração, num decreto, e quando você perceber, já será tarde. A fé que você guardou por décadas poderá ser pisada, proibida, ridicularizada, e tudo que você conhece como verdade será chamado de ódio, de preconceito, de loucura. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já percebeu como as doenças aumentaram? Como a depressão virou rotina? Como a ansiedade tomou conta até de quem reza? Isso não é apenas emocional, é espiritual. São correntes invisíveis que estão sendo apertadas. E se você não cortar agora, elas vão apertar até que você esqueça quem é. Até que você aceite tudo. Até que você diga amém para a mentira. E quando isso acontecer, será o fim. Mas Deus ainda está esperando. Ainda está te dando sinais. Ainda te envia pessoas, vídeos, mensagens. Nada é por acaso. Nada. Nem você estar aqui agora. Isso é resposta. É chamado. É alarme. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Você sabe o quanto já lutou, o quanto já foi deixada de lado, o quanto chorou sozinha no seu quarto, o quanto pediu respostas e não recebeu. Mas agora, talvez você esteja recebendo a resposta. Talvez esse seja o momento de abrir os olhos, de levantar a cabeça, de dizer: eu vi, eu entendi. E isso basta, porque Deus não espera a perfeição, Ele espera coragem. E hoje, coragem é ver e não fugir, ver e não se calar, ver e agir. Você ainda respira, ainda tem tempo, mas o tempo está apertando, as janelas estão fechando. E quando a escuridão cair, só aqueles que estavam com a lamparina cheia de óleo permanecerão de pé. Os outros tropeçarão no próprio medo. Você vai continuar acreditando em quem diz que está tudo bem? Ou vai ouvir o que o seu espírito já sabe? Você vai ignorar o nó na garganta, a dor inexplicável, o pressentimento que insiste em gritar? Você vai fingir que não entendeu? Ou vai finalmente fazer o que tem que ser feito? Está em suas mãos. Mas não estará por muito tempo, porque o relógio espiritual não marca as horas da terra. E quando Deus decide agir, Ele não manda recado para quem adia a decisão. Ele fala com os que sentem. E você sentiu. Você ainda sente, e não pode mais dizer que não sabe, não pode mais viver como antes,
porque agora você já percebeu, tudo que parecia seguro está desmoronando. E o novo Papa, em vez de segurar os alicerces da fé, está sorrindo enquanto eles caem. E se você continuar confiando cegamente, sem questionar, pode cair junto. Você precisa entender o que está em jogo. Não é um escândalo, não é uma fofoca. É a alma de uma geração inteira sendo levada para um caminho onde não existe retorno. Eles não vêm gritando, não vêm com ameaças. Eles vêm sorrindo, vêm com palavras suaves, com frases bonitas, com ideias modernas, mas esvaziam a cruz, esvaziam a fé, esvaziam a presença de Deus da vida das pessoas. E você sabe o que acontece com uma alma vazia? Ela se torna morada para aquilo que não tem nome, mas que já destruiu tantas famílias, lares, sonhos. Está acontecendo agora, bem diante dos seus olhos, e o mais perigoso é que as pessoas nem percebem. Estão sendo moldadas, domadas, condicionadas a obedecer sem pensar, a aceitar o erro como se fosse evolução, a aplaudir o pecado como se fosse amor. E aqueles que se opõem, que levantam a voz, são calados, são perseguidos, são desacreditados. O novo Papa não precisa dizer cala-te com a boca. Ele apenas cria o ambiente onde quem fala a verdade é ridicularizado. E isso, minha irmã, é um sistema de opressão espiritual. Você se pergunta por que reza e parece não ser ouvida. Porque tudo está mais difícil, porque os sonhos não se realizam, porque a paz não chega. Já pensou que talvez esteja faltando a verdade? E quando a verdade é retirada, tudo vira ruído. As orações viram palavras soltas, as missas viram eventos. Os santos são esquecidos e os demônios são aplaudidos sem que ninguém perceba. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você lembra dos ensinamentos da sua avó? Lembra das histórias de fé contadas baixinho na cozinha, com lágrimas nos olhos? Tudo aquilo agora está sendo apagado. Estão tentando substituir a tradição pela indiferença, a oração pela distração, a fé pela opinião, e se você deixar, vão apagar de você também. Mas você não foi feita para se apagar. Você foi feita para resistir, para discernir, para se manter de pé mesmo quando tudo ao redor desmorona. E se você duvida, olhe à sua volta. Veja quantas mulheres da sua idade estão adoecendo sem motivo, quantas estão ansiosas, chorando no escuro, sentindo que algo se quebrou por dentro. Elas não sabem nomear, mas você sabe. É espiritual. É invisível aos olhos, mas brutal para a alma. É um sistema construído para te fazer duvidar da própria fé. E o novo Papa? Ele está lá, sorrindo, fingindo que está salvando enquanto conduz o rebanho por um caminho torto. Não pense que é exagero. É profecia. É cumprimento. É o início do fim. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. A cada dia, mais um pedaço da verdade é apagado, um novo ajuste nos rituais, uma nova interpretação das Escrituras, um novo olhar para antigos ensinamentos. Mas tudo isso tem um propósito: desconectar você de Deus. Porque quando tiram a sua conexão com o alto, você se torna vulnerável, fraca, manipulável. E isso é tudo o que eles querem. Uma geração inteira que não ora, não discerne, não questiona, apenas consome, apenas aceita, apenas caminha no escuro, achando que é luz. Você está sentindo o clima espiritual do mundo mudar? Está percebendo como tudo que é sagrado está sendo ridicularizado? Isso não é coincidência, é guerra. E não é guerra política, é guerra de almas. E você está no meio dela, querendo ou não, crendo ou não, preparada ou não.
E o que vai decidir se você vai resistir ou cair é o que você faz agora. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva. Hoje Deus falou comigo em silêncio. Você já reparou como tudo que é puro está sendo apagado? Como as crianças estão sendo bombardeadas com conteúdos vazios, como os idosos são deixados de lado, como as famílias estão mais divididas? Tudo isso tem uma origem, e ela está sendo alimentada por uma estrutura que deveria proteger, mas que agora apenas finge. Você acha mesmo que é normal um líder espiritual evitar o nome de Jesus em certos discursos? Você acha normal que as verdades eternas agora sejam chamadas de discursos ultrapassados? Padre Pio já dizia, o inferno vai se disfarçar de inclusão. E é exatamente isso que você está vendo, uma falsa paz, uma falsa união, um falso Cristo. Mas a maioria não vê, a maioria não quer ver. Mas você, se chegou até aqui, precisa ver. E precisa escolher. Vai continuar fingindo que está tudo bem? Vai continuar esperando que alguém decida por você? Ou vai finalmente fazer algo? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Não pense que é só sobre igreja. É sobre você, é sobre sua mente, sua saúde, sua fé. Tudo que te mantém de pé está sendo corroído aos poucos. E se você não agir agora, vai se perder sem nem perceber. Não porque é fraca, mas porque foi deixada sem direção. Mas Deus está te mostrando o caminho agora. Está te dizendo, acorda. Está te chamando pelo nome. E você sente isso. Sente de verdade. No peito, nos olhos que se enchem de água sem saber por quê. Na respiração que fica mais lenta quando ouve essas palavras. Porque Ele está aqui, agora. Você vai ignorar? Vai fingir que não foi com você? Ou vai fazer algo antes que seja tarde? O novo Papa tem poder, mas você tem fé. E se usar ela agora, ainda dá tempo. E se usar ela agora, ainda dá tempo. Mas o tempo está diminuindo. E o silêncio que paira sobre as igrejas, sobre os púlpitos, sobre os fiéis que não enxergam, não é um silêncio de paz. É o silêncio antes da tempestade. É aquele tipo de silêncio que os antigos descreviam como o momento em que o céu segura o fôlego. E quando esse fôlego for solto, não haverá mais como se esconder. Não haverá onde correr. E os que foram enganados, os que ignoraram, os que preferiram o conforto da cegueira, terão que enfrentar uma dor que não há como descrever. Você consegue imaginar o que é olhar para tudo que você acreditou e perceber que foi traída? Não por um estranho, mas por alguém que você respeitou, que você ouviu, que você confiou. É essa dor que muitos sentirão, porque o novo Papa não quer apenas reformar, ele quer redefinir. Quer reinventar o sagrado, esvaziar os dogmas, diluir as verdades eternas, até que tudo vire opinião. Mas Deus não é opinião. Fé não é acordo social. E o céu não está em negociação. Você está sentindo que algo está prestes a quebrar, não está? Como se o mundo estivesse caminhando sobre gelo fino e cada nova mudança religiosa, cada novo decreto moderno, fosse uma rachadura a mais. Só que ninguém para. Ninguém escuta os estalos. Estão ocupados demais tentando parecer bons, corretos, aceitos. Mas no fundo, estão cegos. E o pior cego é aquele que se recusa a abrir os olhos, mesmo quando tudo ao redor já desabou. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva, Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E você já percebeu que as palavras mudaram de valor? Que o pecado virou liberdade? Que o sacrifício virou fanatismo?
que a devoção virou vergonha. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi plantado, foi trabalhado e agora está sendo colhido. E os que têm fé de verdade sentem essa dor como se fosse uma lâmina invisível. Você sente isso quando assiste um culto vazio, quando ouve uma homilia sem vida, quando vê o novo Papa se curvar ao mundo, mas não ao céu. Não se engane. Ele sabe o que está fazendo. Ele não é inocente, ele não é desinformado, ele é inteligente, ele é estratégico. E por isso é tão perigoso, porque ele não destrói com força, ele destrói com doçura. E a maioria das pessoas não vê, mas você vê, você sente, você não está maluca, você está acordada. E é por isso que esse texto está doendo tanto aí dentro, porque é verdade, e você sempre soube. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Você ainda se lembra do que sentiu quando viu alguém partir sem se reconciliar com Deus? Aquela angústia, aquela sensação de não deu tempo. Agora imagine sentir isso com milhões, com famílias inteiras que estão sendo levadas, dia após dia, para longe da verdade, porque ninguém teve coragem de dizer: isso é pecado, isso está errado, isso desagrada a Deus. E você? Vai ser mais uma que se cala? Padre Pio chorava em silêncio por almas que nunca conheceu e dizia: eles nem sabem que estão sendo levados. E você está vendo isso acontecer. Está assistindo sua fé, sua igreja, sua tradição serem viradas do avesso. E se você não fizer nada, então tudo terá sido em vão. Suas orações, suas lágrimas, sua fidelidade. Você vai mesmo entregar sua alma por medo de parecer retrógrada? Você vai se calar por medo de ser rejeitada? Você vai permitir que seus filhos cresçam numa igreja onde Deus é só um símbolo entre tantos? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Porque se você não fizer algo agora, depois será tarde demais. Você sente que tem algo errado no mundo espiritual, não sente? É como um incômodo que não passa, uma pressão que você não sabe explicar. É Deus tentando te tirar do torpor, porque há algo grande vindo, e não vai avisar antes de chegar. O novo Papa fala de paz, mas a paz verdadeira não pode existir onde se esconde a verdade. A paz sem cruz é anestesia. É manipulação, e se você se entregar a ela, quando acordar, não terá mais fé. Só lembrança do que um dia foi fé. Quantas vezes você tentou ignorar esses sinais? Quantas vezes pensou que era exagero, que era paranoia, que era só coisa da sua cabeça? E agora, aqui está você, lendo, sentindo, entendendo, porque Deus nunca deixou de te buscar. Mas ele sabia que só agora você estaria pronta. E agora você precisa decidir: vai abrir os olhos de vez, ou vai preferir continuar adormecida? O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Você não precisa entender tudo. Você só precisa se posicionar, não contra pessoas, mas contra o engano, contra o espírito da mentira que está se vestindo de santidade. E se você tiver coragem de fazer isso, Deus vai te mostrar o caminho, vai restaurar o que foi roubado, vai te dar discernimento para proteger sua casa, sua alma, sua fé. Mas você precisa agir agora, porque depois não haverá mais volta. Você lembra como a fé da sua juventude era forte? Lembra dos momentos em que sentia a presença de Deus como se Ele estivesse ali, no quarto contigo? Tudo isso ainda é possível, ainda está disponível, mas você precisa dizer sim,
Precisa dizer: eu não aceito a mentira. Precisa se levantar, mesmo que sozinha, porque Deus nunca precisou de multidão. Ele só precisa de corações despertos, como o seu. Padre Pio não deixou apenas profecias. Ele deixou armas espirituais, e elas estão sendo entregues a quem ainda tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, coragem para crer. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você ainda tem tempo, ainda há luz, mas não por muito tempo. Mas cada minuto de indecisão custa caro. Não em moedas, não em bens, mas naquilo que o mundo moderno tentou arrancar de você, a sensibilidade espiritual. Aquilo que fazia você se emocionar ao ouvir uma pregação sincera, que fazia seu coração acelerar com um cântico simples, que trazia lágrimas só de pensar em Jesus na cruz. Esse sentimento foi diminuindo, foi ficando raso, e você pensou que era o tempo, o cansaço, a idade. Mas não era. Era um plano, uma operação silenciosa. Um veneno aplicado gota por gota, todos os dias. Através de ideias distorcidas e de uma liderança que não representa mais o céu. O novo Papa é o símbolo máximo dessa virada. Ele representa uma igreja que deixou de ser abrigo espiritual e passou a ser palco de reformas humanas. E quando o altar vira vitrine, o sagrado desaparece. O que resta são palavras vazias, cerimônias bonitas, discursos comoventes, mas sem unção. Sem verdade, sem temor. E você sente isso. Sente que algo foi arrancado. Que algo precioso se perdeu. E não importa quantos cantem, dancem ou sorriam no templo, você sente que o céu não está mais ali como antes. Mas por que tudo isso? Por que essa força tão sutil, tão organizada, tão poderosa, está empenhada em desconstruir a fé? A resposta está em uma profecia esquecida, escondida entre os textos que o Vaticano manteve longe dos olhos do povo. Uma profecia que Papa Leão XIV tentou revelar, mas que foi censurada, enterrada. Ele dizia: a igreja será invadida por dentro, a cabeça será a serpente, e os que a seguirem perderão o caminho. Muitos chamaram isso de metáfora, outros disseram que era apenas uma visão simbólica. Mas você está vendo essa visão ganhar forma, agora. E não há dor maior do que reconhecer que aqueles em quem você confiou estavam entregues ao erro, à escuridão, à vaidade, a rituais que não vêm do céu, mas das sombras. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você não está assistindo a uma mudança religiosa. Está assistindo à preparação de um falso reino, um sistema que quer destruir a fé pela base, retirar símbolos, alterar escrituras, relativizar o pecado, apagar a identidade dos santos. Eles sabem que a maioria não vai perceber. Mas você não é a maioria. Você chegou até aqui. Você está ouvindo e dentro de você uma voz está gritando. Você pode até tentar silenciar, mas ela vai continuar. Porque ela não vem de mim, vem do alto, vem de Deus. Você já sentiu em algum momento que a fé da sua família está se dissolvendo? Que os jovens não acreditam mais em nada? Que as crianças já nascem sem referência espiritual? Que os adultos vivem para trabalhar e dormir, mas sem propósito? Isso não é acaso, é consequência. É resultado de uma fé esvaziada, diluída, adulterada, e isso começou lá em cima, onde o novo Papa senta, onde ele sorri, onde ele dita novas regras que soam modernas, mas são veneno puro, doce por fora, mortal por dentro. Você precisa se proteger, mas não com medo, com sabedoria e com verdade, porque a verdade, mesmo quando dói, salva, liberta, cura.
Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você não pode mudar o mundo todo, mas pode decidir não ser mais enganada. Pode abrir os olhos e ver. Pode escolher orar diferente, crer diferente, buscar diferente. E quando fizer isso, algo vai mudar. A tristeza sem nome vai começar a se dissolver. Aquela angústia que te acompanha há meses vai começar a se acalmar. Porque finalmente você está ouvindo o que precisa ser ouvido. Finalmente, você está voltando ao que importa. E talvez agora esteja chorando, ou com o coração acelerado. Isso é o Espírito de Deus, tocando você, te lembrando que ainda é tempo, que ainda há espaço para recomeçar, que nada está perdido, porque o céu não te esqueceu. E mesmo quando você já não conseguia mais orar, ele te ouvia. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E se você acha que não é digna, que já errou demais, que está fraca demais, escute isso. É justamente por isso que Deus está te chamando. Ele sempre escolhe os que foram quebrados, os que não têm mais forças próprias, porque nesses Ele pode operar. E hoje, Ele quer operar em você. Ele quer curar suas noites mal dormidas. Ele quer tocar naquela dor que você nunca contou para ninguém. Ele quer acalmar o choro que só sai quando as luzes se apagam. Ele quer te dar discernimento, clareza, paz. Mas você precisa dizer sim, agora, com fé, com coragem, com fome da verdade, que ninguém mais tem coragem de falar. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você não chegou até aqui por acaso. Nenhuma palavra que você leu foi aleatória. Isso foi escrito para você, porque você precisava desse alerta, precisava desse confronto e, mais do que isso, precisava dessa esperança. Porque sim, mesmo em meio ao caos, há esperança. Mesmo com o novo Papa tentando destruir os fundamentos, Deus ainda preserva os seus. Mesmo com o mundo inteiro zombando da fé, o céu ainda sorri para quem tem coragem de continuar crendo. Mesmo com a verdade sendo escondida, ela ainda existe e está viva dentro de você. Este livro no primeiro comentário não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Talvez você se sinta pequena, frágil, só, mas aos olhos do céu você é escolhida, e agora você carrega uma missão: proteger sua alma, sua casa, sua fé. Mesmo que todos ao seu redor durmam, mesmo que zombem, mesmo que não entendam, você sabe o que viu, o que sentiu, e isso ninguém pode tirar. Padre Pio está intercedendo por você agora. As palavras que ele deixou não são apenas consolo, são armaduras, são chaves espirituais, são resposta para esse tempo tão confuso, e se você permitir, elas vão transformar sua vida de dentro para fora. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você, e quando as próximas profecias se cumprirem, e elas vão, você vai estar preparada. Você não será mais pega de surpresa, não será mais enganada. Você vai olhar e reconhecer: eu já sabia, porque Deus te avisou, Deus te preparou, Deus te levantou, e esse vídeo, essa mensagem, foi só o começo. Tem mais, muito mais. Mas para continuar, você precisa estar no próximo vídeo. Lá vamos falar da segunda revelação de Papa Leão XIV.
o que foi escrito à mão antes de sua morte e que, até hoje, nenhum outro papa ousou mencionar. Clique agora. O próximo vídeo vai abrir teus olhos ainda mais, porque quem vê nunca mais volta a dormir.